Glórias a Deus. Primeiro povo de Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bate palma para o Senhor. Aleluia. Sem perda de tempo, abre a tua Bíblia no livro de 2 Pedro. Aleluia. Capítulo de número 2. Segunda carta do apóstolo São Pedro. Segunda carta do apóstolo São Pedro. Quem achou diz amém. Amém. Capítulo de número 2. Vamos ler o versículo 22. Foi o que Deus me deu no domingo, na oração pela manhã. Amém? Diz assim. Deus, na verdade, me deu a última parte, mas a gente vai ler o versículo inteiro. Deste modo, sobreveio-lhes, porque por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojador de lama. Está assim na Bíblia de vocês? Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao despojador de lama. Amém? Fecha teus olhos, põe a mão no teu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado, Senhor, eu peço que o próprio Espírito Santo venha ministrar a tua palavra. Jesus querido, pois a tua palavra diz, Senhor da glória, que quando o Senhor Jesus se aproximou de João Batista, aleluia, para ser batizado por ele, a tua palavra declara que João Batista sabia que ele não era digno. E ele disse que não era digno nem sequer de desatar a sandália dos teus pés. E não estamos aqui para ministrar a palavra porque somos dignos, porque sabemos que não temos condição de desatar a sandália. Muitas das vezes não precisa nem ser do Senhor Jesus, mas de nossos irmãos mesmo que estão conosco. Nós sabemos que estamos aqui pela tua infinita misericórdia, mas que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha se apoderar da minha vida e falar com a tua igreja aquilo que tu queres. Pai querido, eu tenho certeza que se o Senhor deu essa palavra é porque a tua igreja, alguém precisa dessa palavra hoje. Que eu venha diminuir, venha aniquilar, meu Pai, irmã Solange, em nome do Senhor Jesus, para que o teu Espírito Santo continue presente, falando em cada coração e quebrando toda a dureza, toda a barreira, toda a seta que porventura Satanás venha lançar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bate uma salva de palmas, manda glória ao alto. Quem tem glória, manda glória. Se você não tem glória, você não nos glorifica. Se você não é amado, você não é glória. Eu tenho, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho, aleluia, glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, aleluia, olha para ele, olha para ela. Não vou ficar pedindo para você estar dizendo nada, não, muita coisa não, mas só para você esquentar, só para ele e ela entender que está na igreja. Olha para ele e diz assim: eu sou adorador. Eu sou adorador. Se você não é, não tem problema. Não tem problema. Se você não glorifica, é porque não tem nada para dar, papai. Eu não ligo. Mas eu vou adorar. Se incomode não. Se incomode não. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
de Pedro, versículo bem finalzinho. Só que ele não falou a parte do cão, falou somente a parte da porca, a porca lavada, que volta ao esponjadouro de lama. E ali eu estava orando ali, eu me levantei, fui voltar e fiquei, Senhor, é para mim, é para a igreja, é para alguém específico, é para me pregar, é para quê? Por que o Senhor está dizendo isso? E aí eu fiquei pensativa a respeito daquela palavra, fui estudar essa palavra e fui analisar, e é interessante que esse versículo, ele está justamente num texto que o apóstolo São Pedro, ele fala dos cães, e coincidência da parte do Senhor, aleluia, eu sempre pedi para o Senhor me revelar coisas a respeito dos cães, porque ainda que eu já soubesse, mas uma coisa é você saber de alguém te dizer, de a gente olhar assim por alto, e outra coisa é Deus te dar com muita veracidade, com muita verdade, de fato, quem são os cães. E eu quero te dizer que está tudo ligado, está ligado com esse versículo. E eu quero ministrar essa palavra, aleluia, e quero pedir para você, não deixa Satanás endurecer o teu coração, aleluia, porque a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Coríntios, quando Paulo fala a respeito da Santa Ceia do Senhor, a maneira de ministrar a ceia, Paulo ele diz uma coisa que me chama muita atenção, e o que o Paulo diz é, se você julga você mesmo, não precisa Deus te julgar. Ele não te julga se você se autoavalia. Porém, quando Deus começa a te avaliar, porque você não se avaliou, então Ele acaba, vamos dizer assim, batendo o martelo a favor ou contra nós, a respeito de alguma atitude nossa, da nossa vida. E o Senhor falava essa palavra e eu fui ler, aleluia, glória a Deus. Eu não sou do tipo de ler esse tipo de palavra, não porque eu não queira, porque eu de fato não sei pregar, mas eu vou ler o capítulo todo agora e eu peço que você preste atenção para que você venha entender aquilo que o Espírito Santo quer falar. Ele diz no versículo 1, capítulo 2, o tema é os falsos mestres. Por isso que eu falei no início do culto, aquela palavra que eu comecei, que tinha a ver. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o nome do Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Dissolução, para quem não sabe, significa corrupção, depravação do costume, significa devassidão. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Blasfemar, muita gente escuta essa palavra, blasfemar contra o Espírito Santo, blasfeme, blasfemar. Blasfemar significa proferir palavras, insultando a divindade, ofender, insultar. E aí Pedro está dizendo que por conta disso que nós estamos lendo, o caminho da verdade está sendo blasfemado. Pessoas estão insultando, pessoas estão falando mal do Evangelho, pessoas estão ofendendo por conta disso. Continuando. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão ou destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem piamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, da vida pecaminosa, da vida imoral dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente, aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, autoridades espirituais. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos,
nódoas são eles e máculas. Nódoas significa mancha, uma pessoa que é manchada na sua reputação, tem uma reputação manchada. Nódoas são eles e máculas, manchas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Engodar significa isca astuciosa, quando eu jogo uma isca. O sentido que o apóstolo São Pedro está falando nessa palavra é no sentido de eu jogar elogios, palavras bonitas, com interesse em pegar a gordura ou o leite daquela ovelha. Engodar aqui no sentido que Pedro está dizendo, tem o sentido de eu lançar a isca. Como assim? Eu vou usar do poder da palavra, uma palavra bonita, mas na verdade o meu interesse por trás é arrancar a lã e a gordura daquela ovelha. Quem está entendendo diz amém? Amém. Aí ele continua dizendo, os olhos... Eu parei aqui, versículo 15. Eu vou ler o 14. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando do que andam no erro. Aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo, do tal faz-se também escravo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porta lavada ao despojadouro de lama. Quem entendeu diz amém? Amém. Bate palma para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fique à vontade neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa palavra, ela mexeu comigo. Ela mexeu comigo porque ela abarca uma série de coisas. E eu vou fazer, hoje eu vou tentar fazer como eu fiz no dia da ceia, e por parte. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo São Pedro, esse mesmo que aqui, se você olhar aqui no final do capítulo 1, ele começa a falar a respeito da profecia da Bíblia Sagrada. E ele diz: nenhuma profecia que está escrita na Bíblia Sagrada é de particular interpretação. Muito pelo contrário, ela é inspirada pelo próprio Espírito Santo, que foi quem escreveu usando homens. E ele diz assim, ou seja, traduzindo para os dias de hoje, não tem essa, como eu já conversei com muitas pessoas, irmã Solange, isso aqui, o que você acha? Não, não é o que eu acho, isso é o que diz, é o que o Espírito Santo quer dizer. Eu não entendo dessa forma. A Bíblia Sagrada não tem essa opção. Tu entende assim, pois eu não entendo assim. Se você está entendendo diferente do que o Espírito Santo tem, então certamente falta a revelação do Espírito Santo para você. Porque no capítulo 1 dessa mesma carta, Pedro vai dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma escritura, nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram e escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Então não tem essa de dizer, eu acho que não tem nada a ver, porque eu não entendo dessa forma. Ela tem que ser interpretada do jeito que o Espírito Santo deu. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar para a gente entrar no assunto. E aqui o apóstolo Pedro, ele vai falar exatamente de pessoas que experimentaram ter uma experiência com Deus, que experimentaram ter
mesma coisa, ainda não mudou. O camarada, o homem e a mulher, se rende aos pés do Senhor. Deus começa a colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. E muitas das vezes a gente vê que hoje, eu poderia até trocar a palavra e dizer, na maioria das vezes, hoje se deixou de falar de salvação para falar apenas daquilo que a cruz proporciona. Só que com esse pacote de bênção que a cruz proporciona, a cruz também proporciona um outro lado que está sendo esquecido. Hoje se fala de cura, fala de bênção, de carro, de casa, como você já sabe, e se esquece de falar que cruz é eu abrir mão de mim, eu renunciar, eu dar tudo de mim, eu sacrificar, eu negar a mim mesmo. Aleluia. Então você precisa entender que a cruz é renúncia. E Pedro agora aqui, ele está falando a respeito desse tipo de crente, esse tipo de pessoa, usando falsos mestres, porque ele começa a falar dos falsos mestres, mas ele também abarca na vida da igreja, ele abarca todos no final das contas. Ele começa a falar desses porque são por causa desses que muitos se desviaram. Só que entenda uma coisa, eles só conseguem fazer alguém se desviar porque eles se desviaram primeiro. E vou mais além, eles só conseguem fazer o crente se desviar porque aquele crente, como diz o apóstolo São Paulo, está procurando um discurso que lhe convenha. A Bíblia Sagrada vai dizer através do apóstolo São Paulo que nos últimos tempos, ou seja, os dias atuais que estamos vivendo hoje, a multidão de crente, vou dizer bem uma linguagem traduzida por mim mesmo, a multidão de crente que tem hoje vai procurar quem? Para pregar para eles, para elas, para ouvirem quem pregando? Aqueles que trazem um discurso que massageia o seu ego. E dessa maneira eles vão amontoar. Você sabe o que é amontoar? Amontoar coisa, vão colocar um em cima do outro, bastante. Vão ter para escolher ministro da palavra. Vão ter de montanha de ministro, vão ter de monte. Vão amontoar um por cima de outro. Para quê? Esse eu trago para pregar. Se ele pregou o que eu gostei de ouvir, eu vou escolher ele de novo. Se ele não pregou, tira, porque eu tenho uma montanha de gente para escolher. Eu tenho um monte. Eu amontoei ministro porque eu quero que eles preguem aquilo que eu quero ouvir. Porque quando eles pregam, falam de salvação, aí vai causar no meu ouvido comichão. É isso que a Bíblia diz. Aleluia. Aí Pedro vai dizer, o problema é que por causa dessa situação que a igreja está enfrentando de amontoar ministro para pregar o que eles querem ouvir, é que eles se corrompem. Por quê? Porque se o ministro, eu vou mais além, se o ministro está sendo comprado, como hoje se tornou normal, para mim nunca vai ser, mas tudo bem. Não estou falando que ele não tem que ter uma oferta, não estou falando que ele não tem que viver da obra, estou falando de ministros que vendem a palavra por um preço X. Se ele prega o que eu quero, ele continua vindo. Ele não prega o que eu quero, sai fora. Só que a Bíblia diz que por conta dessa atitude do povo, amontoar ministro que prega o que eles querem ouvir, é que eles estão desviados. É que eles estão nessa situação do cão e nessa situação da pomba. Agora vamos lá. Qual é o tipo de desviado que Deus falou comigo e me deu a revelação dessa palavra? Eu não estou falando se tiver alguma pessoa aqui nessa noite que se afastou por algum motivo da casa do Senhor, da presença do Senhor, que se considera um afastado, um desviado literal. Receba essa palavra, mas não é 100% para você. Essa palavra Deus me deu para crente. Crente. Como assim, irmã Solange? Mas eu não estou desviado. Não é para crente? É para crente ou é para desviado? É para crente desviado dentro da igreja que pensa que está vivo, mas está morto. Lembra da 7 cartas? A igreja da Ásia, numa delas, tens nome de que estás vivo, mas estás morto. Sabe o que é a pessoa ter nome de que está vivo? Aparentemente está vivo, mas espiritualmente está morto. É para esse tipo de crente que Deus deu essa palavra. Porque quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso Salvador, é fato que Ele nos lava e nos purifica. Semana passada eu estava conversando com esse casal novo convertido daqui da igreja. E eles falaram algo que o Espírito Santo está fazendo e muito me chamou a atenção. Eita, eu estou ficando assim em casa, eu já estou sentindo que eu não devo. Mas eu não falei para não ficar assim ou assado dentro de casa. Você está entendendo? Eu não falei para não ficar assim, dessa maneira ou daquela. Então eu entendo
Se eles não pregar o que o povo não quer ouvir, o povo não fica. Porque como nós lemos aqui, o povo hoje desprezam as autoridades espirituais, as dominações, autoridades espirituais. São atrevidos, obstinados. Você sabe que é uma pessoa obstinada que só quer o que quer. Nem Deus convence a pessoa a mudar. Aí muitas das vezes tem gente que fala pra mim, mas irmã Solange, eu sou uma das pessoas da igreja que a senhora não pega no pé. Aí eu penso, também é obstinado, obstinada. Se tu não ouve a voz do Espírito Santo, vai ouvir a minha? Vai não. Não vai. O povo é atrevido, obstinado, não respeita a autoridade espiritual e não receiam, não pensam duas vezes em blasfemar das autoridades. Aí olha o que Pedro diz. Enquanto que os anjos são muito maiores, tanto em força como em poder, os anjos não falam mal dessas mesmas pragas. Se expande não, que às vezes eu dou uma exagerada no vocabulário. Aí ele diz, olha, os anjos, quando vai falar de vocês, ministros, de vocês, porcas lavadas, que voltou esponjador de lama, quando os anjos vai falar alguma coisa para Deus a respeito de vocês, cão que vomitou e voltou lá para comer, lamber o vômito que já vomitou um dia, fazer aquilo que já deixou de fazer, eu fico doente com o crente que deixou de fazer algo e quer voltar a fazer. Não coma o seu próprio vômito, pelo amor de Deus. Aleluia. Ele está dizendo, ei, os anjos, que é muito maior em força e poder, acompanhe se você quiser. Os anjos não ousam falar mal de vocês diante de Deus, mas vocês não receiam, não pensam duas vezes em falar mal de um e de outro e de blasfemar. Ramão de Camanai, Ayabassuri de Candarai. E no versículo 12 ele diz, ei, blasfemam do que não entendem. O pior tipo de blasfêmia. Aí nessa palavra eu descobri mais um pecado que Deus não perdoa. Como assim, irmã Solange? A Bíblia Sagrada vai dizer que só há um pecado que Deus não perdoa. Qual é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Teve outro aqui que não perdoou. Os anjos. Quem eram os anjos que pecaram? E ele lançou no inferno. É quem é demônio hoje. Os anjos que pecaram, ele lançou no inferno, ele diz bem claro, Deus não perdoou. Pecado da rebelião. Cuidado. Pecado da rebelião. Foi o que Satanás fez. Além de rebelar-se. Motim. Grupo. Vamos. Satanás. Lúcifer juntou o que ele pôde para fazer grupo. E Deus não perdoou. Jogou no inferno. Lançou no inferno. E aí? Aí ele continua dizendo, olha, Deus não perdoou ao mundo antigo. A quem Deus não perdoou? Ao mundo antigo. Quando ele mandou o dilúvio, guardou somente Noé com sua família e o resto, água neles. Sabe nadar, mas consegue ficar nadando durante 6 meses? Aí ele continua dizendo, Sodoma e Gomorra também não perdoou. Livrou Ló, deu livramento a Ló. Por quê? Aí ele diz o motivo. Ele diz o motivo que deu livramento a Noé. Primeiro, Noé justou, pregar a justiça. Ló, por quê? Porque Ló via, ele fala aí bem claro, via e ouvia sobre as injustiças do dia a dia onde ele morava. E ele se afligia, se angustiava. Quando o crente já está desviado dentro da igreja, é o pior caso. Porque quando ele sai, está lá fora, você vai pregar, como mandaram um vídeo essa semana, até compartilhei no Facebook. A moça dizia, não saia da presença do Senhor. Eu saí, o vídeo curtiu 1 minuto e pouco. Eu saí, agora quero voltar, não tenho força. Ela estava consciente que saiu da presença do Senhor. Mas e quando a pessoa não sai da igreja, mas sai da presença do Senhor? Pensa que está crente, como diz o diabo Márcio. Não se iluda, Satanás também é crente, a Bíblia diz que ele crê tanto que se estremece. Aí ele via as coisas erradas
Ele viu um comportamento dissoluto, ou seja, um comportamento imoral dos moradores das cidades de Sodoma e Gomorra. Aquilo causava uma angústia em Ló, que ele se afligia. O perigo, quando o crente vê as coisas erradas e não se aflige, quer dizer que ele já se desviou e não percebeu. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Tem nome de que está vivo. Por favor, demorei para me mostrar quando estou no cemitério. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Ló se afligia. Por isso que Deus deu livramento para Ló. Aí ele vai e continua dizendo: o Senhor vai saber livrar. O dia do juízo vai chegar. Os injustos, ele vai pegar para ser castigado. Ele vai pegar os injustos para ser castigado. Ele vai saber livrar os piedosos. Aí Pedro vai dizer assim: mas, quando ele fala, vai livrar os piedosos, versículo 9 e 10. Deus vai livrar os piedosos e reservar para os injustos o dia do juízo. Esse dia do juízo, quem está falando aqui nessa igreja faz tempo. O dia do juízo ele vai pegar esses injustos, mas principalmente, olhe bem, preste atenção agora, abra bem o seu ouvido para o que vai ser falado aqui. No dia do juízo, livramento para os piedosos. Para os injustos, castigo. Só que o castigo vai ser para os injustos, ou seja, para os ímpios, um castigo. Mas principalmente, ou seja, o castigo principal, maior, sabe para quem vai ser? Aqueles que estão crentes, estão na igreja, aqueles que se dizem que estão vivos, sabe? Mas andam em concupiscência da imundícia, despreza a autoridade espiritual, atrevido, obstinado, não pensa duas vezes em blasfemar das autoridades. Aí ele começa a dizer: ei, vigia, o dia do juízo não é só para quem está lá fora, não. O próprio Pedro vai dizer: se o nó começa a enxergar na mão do Senhor, Pedro ele diz: olha, se Deus, o nó estreita, estou falando hoje daquele modelo para você entender. Se Deus cobra de quem está lá fora, não, melhor dizer, se Deus cobra de nós, imagine quem está lá fora. Deixa eu dar uma conferida que agora deu um branco aqui nesse versículo. Procura esse versículo para mim, do que rápido para encontrar. Procura no celular, por favor. Pedro diz: ei, vai ter cobrança de Deus. Vai ter cobrança de Deus. Glória a Deus. Ele não vai deixar escapar, nem os que estão dentro, nem os que estão fora. É como se ele estivesse dizendo, em outras palavras, usando um termo do Antigo Testamento. Sabe a balança? Mene, que aqui é o passinho, sabe? Pesado foste na balança e achado foste em falta. Olha para mim se Pedro diz que primeiro vai ser os servos do Senhor ou se primeiro se vai ser de fora, que agora deu um branco. Aí ele continua dizendo: é desse jeito. Esse tipo de gente são manchas para o Evangelho, nódoas, máculas, porque fica se banqueteando, fica engodando a alma da igreja, lançando palavras lindas e maravilhosas para tu dar uma oferta bem grande. Não estou pregando contra oferta, até porque se eu pregar contra oferta, eu estou fora da Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitos líderes hoje pregam que aquelas ovelhas estão no pecado, que é ouvir para elas não ir para outro canto, porque hoje não pode falar mais nada que vai para outro canto. Vá! Lá no outro canto, a Bíblia que vai usar vai ser diferente. Vai rasgar a folha da Bíblia que fala da mentira. Vai riscar, como o Diácono Alberto foi num determinado lugar, né, Diácono Alberto? Semana passada chegou lá, tinha uma Bíblia aberta. Um lugar que pratica a idolatria. Aí tinha uma Bíblia aberta bem no meio do salão. Salão antigo. Aí ele, tá aberta a Bíblia, vamos procurar aqui. O que é que vai falar da idolatria? Quando chegou lá, estava rasgada a folha, arrancada. Vai fazer isso na outra igreja? Porque se não for fazer, vai correr do pastor, vai correr da placa da igreja, mas da palavra não vai, a palavra é a mesma. Aleluia! Aí Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele vai: olha, esse tipo de líderes são esses aí que deixaram o caminho direito e erraram, porque começaram a imitar Balaão. Quem
Quem é Balaão? Profeta. E eu vou mais além, apesar da Bíblia não dar muitos detalhes, mas eu vou dizer, profeta de Deus, que Deus levantou pelo contexto, dá pra gente entender. Porém, você olha para Balaão, aí eu vou refrisar o que eu comecei a falar. A gente começa a se ver o Senhor, ele começa a colocar no lugar, inclusive prosperar a vida de muita gente, sim ou não? Sim. Deus começa a prosperar, seja na saúde, na área sentimental, ele bota coisa no lugar, na área financeira. Aquele Deus que fez a promessa quando tu era pé de chinelo. Não estou humilhando ninguém, estou falando hoje português claro para você entender. Esse Deus que levantou você lá atrás, Balaão, profeta, homem de Deus, usa. Aí Balaão começa a receber proposta de oferta, tentação. Aí Balaão começa a ficar famoso, tentação. Aí Balaão começa a achar que ele está com tudo, que o abençoado está abençoado, que eu entregar a Satanás está entregue. Aí entra o prêmio da injustiça no coração. Aí você olha para o YouTube, aí você pega cantor X, há 10 anos atrás, quando ele levantou, não era conhecido, Balaão no início do ministério. Menino, a unção descia. Era diferente. Aí Deus fez promessa. Deus olha para ele, olha para ela, olha para mim, para você, vou te fazer promessa. Vou te honrar, vou soprar teu nome, escoar da terra. Aí você começa a crescer e Deus começa a ter você. Grava o primeiro CD, quando grava o segundo, já é outra pessoa. Teve uma pessoa que eu olhei, não desmerecendo ninguém, entenda a palavra. Eu achei que era um travesti. Eu achei que ela era um travesti. Eu olhei de novo, não, peraí. Não conheci. É interessante que mesmo assim, Balaão, depois que se corrompeu, foi lá e entregou o recado de Deus, sim ou não? Então não se iluda. Eita, cantora tal, cheia da unção. Deus entregou, mistério, foi, subiu, desceu. Eu achei interessante até os títulos que bota. O fogo desceu, explodiu, unção. Aí eu digo, vou cantar muito unção. Quando eu vi, não vi nada demais, apenas uma pessoa com uma voz bonita, maravilhosa, cantando hino. Eu digo, esse povo não sabe o que é unção, não é? Esse povo não sabe o que é ter unção de Deus na sua vida, não é? Gamandará, sorebecaná, se me cai. Racha, errada, gamante. Aleluia. Não, meus irmãos, mas Deus usa ele. Usa. Deus usa. Não tinha outro ali. Balaão tinha que dizer mesmo. Como é que Balaão morreu? Como é que Balaão é mencionado aqui em Pedro? Como que Balaão é mencionado em Apocalipse? Fala pra mim. Uma pessoa que Deus rejeitou. Então, Deus te levantar, fique naquilo que Ele te chamou e do jeito que Ele te chamou. Glórias a Deus. Quantas das vezes que Satanás ele tem entrado, ele tem acabado com a força da igreja por isso? Porque ele não consegue fazer você ir para o mundo. Porque se for para o mundo, eu vou para o inferno. Não vou para o mundo. Mas ele consegue te corromper. Ele consegue fazer você voltar para o espojador de lama. Ele consegue fazer você voltar para comer seu próprio vômito. Aí fica naquela lama, aí já manda o banho. Lama de novo, banho de novo. A essência é de porco. Rabaxé, amar é açúcar. Tem pele de ovelha, mas tem essência de porco. Eu sinto a presença do Espírito Santo no ambiente. O Espírito Santo está neste lugar. Diga, Deus, eu não saio daqui hoje do mesmo jeito. Me restaurou,
Galácia. E não tem gente na igreja desse jeito. Não se desviou, mas está que nem Saul, oferecendo sacrifício de todo jeito. Aí usa o versículo. Da Camandai. Não, mas melhor obedecer, sacrificar do que sacrificar, obedecer a Deus. Não. Entenda. Por que foi dito aquele versículo? Porque Saul, para aparecer, quis sacrificar, quando na verdade ele precisava mesmo era se consertar. Aí entre uma coisa e outra, Deus prefere que você se conserte. Mas ele gosta de sacrifício, viu? Agora, quando está tudo torto, ele não. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Tem crente que tem pele de ovelha, mas é essência de porco. Jeová lava, qualquer laminha que tem, já se espoja. Aí volta cheio de carrapicho, volta cheio de lama. Jeová lava, lama, vai ficar nisso até quando? A porca lavada, voltando ao espojador de lama. Tem coisa mais nojenta. Eu fui pesquisar, Deus me dando essa palavra, e eu analisando essa palavra. Fui, meu Deus, a gente lê tanto tempo. Eu pensava que os cães, que a Bíblia diz, ficarão de fora os cães. Era só os líderes. Não, é líderes e pessoas. É todos os que não se desviaram, principalmente os líderes. Mas são de fato todos os que não se desviaram, que não foram para o mundo, mas estão desviados na casa do Senhor. Por quê? Pedro diz o porquê. Porque eles tendo já vencido, tem pessoas que já venceram determinadas coisas que eram o apego. Sabe aquele pecado de estimação que todo mundo tem? Esse. Você já venceu, mas quer voltar a fazer. Aí Pedro diz, depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos e vencido por uma coisa que você já tinha vencido. Agora, essa coisa que te vence. Pedro diz, como assim? Você já saiu desse degrau, passe para o próximo, não regrida. O reino é espiritual, eu costumo dizer, é uma escada. Sabe a escada que Jacó viu? Subiu, não volte, suba outro. Se sentiu desanimado, fraco, aconteceu qualquer coisa, se segure nesse degrau. Não desça, não regrida, não morra. Não regrida, essa palavra é profética, é pra alguém aqui, é pra alguém aqui. Adore ele, Deus está falando com alguém aqui. Não regrida ele, está tirando o pezinho do degrau para descer, porque é para subir, é para subir, é para subir, é para subir, é para subir. Sinta a glória de Deus. É para subir, nada de regredir na bandeira Malácia. Mas irmão Solange, aquela irmã que faz live no Facebook, cada palavra que Deus usa ela no Facebook. É cada palavra que Deus usa ela no Facebook, eu não perco uma live. Amém? O problema é que perde o culto, mas não perde a live. Da Soreberraia. Decamaná, subra, decamaná. Ela vai. Não, mas ela assim assado. Deus usa no profundo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Não, mas e Deus usa no profundo? Como assim, irmã Solange? Nem homem de Deus não, nem mulher de Deus não. A mulher disse, tenho observado esse homem, falando de Eliseu, e vejo que ele é um homem de Deus. Aquela mulher não observou Eliseu profetizando, pulando e marchando, não. Ela observou Eliseu nas suas atitudes do dia a dia. Depois que ela viu como era essa atitude de Eliseu, ela chega para o marido e diz, meu marido, faça um quarto para esse homem aqui na nossa casa. Olha, que coragem, Dalia. Faça um quarto para esse homem aqui nessa casa, na nossa
usar. Eu estou careca de falar isso aqui, literalmente. Se observa homem e mulher de Deus no dia a dia. Sabe o que é que me deixa doente? Mas Deus usou no profundo. A jumenta, sabe a jumenta de Balaão? Deus usou no profundo, está no céu? Tá, Robacanácia. A jumenta, Deus abriu a boca dela para falar com Balaão. Está no céu? Era jumenta de Deus? Decamanto, Rabassurebecai. Decamanto, Rabassurebecante. Enquanto tiver profeta corrompido, aleluia, eu me ofereço como jumenta para Deus usar, mas sabendo que porque Ele me usa, eu não vou para o céu se eu não tiver vida no altar. A mensagem é urgente, é de salvação. Aí Pedro diz, eu não entendo. Meu Deus, como é que eles, no versículo 18, que eles conseguem falar tão arrogantemente? Umas pessoas que antes eram diferentes. Rapaz, eles conseguem convencer. Olha bem. Cuidado, novos convertidos. Vou falar agora com todos os novos convertidos. Até crente antigo, ainda vou mais além. Porque todo crente antigo também é novo convertido. Se eles deixarem eu moldar ele, sempre ele vai ter uma conversãozinha para fazer. Ele diz, olha, esse tipo de cão consegue corromper até com as dissoluções dele, engodando as almas do povo, falando coisas lindas, maravilhosas, só para te prender. Ah, filho, porque lá tem isso, lá tem essa festa, lá tem aquela outra. Eles conseguem fazer aqueles que estavam se afastando do erro voltar para o erro. Tá entendendo, Jesse? Cuidado. A pessoa está se afastando do erro. Arruma amizade com o crente mais crente que você. De preferência tenha caráter. Não arrume amizade com o crente sem caráter, não, que você está arrumado. Eles conseguem, com as suas dissoluções, palavras bonitas, seu conhecimento, ele faz a pessoa que estava se afastando do erro voltar a praticar. Não, mas porque... Não quero citar nome. Não é porque aquele que tem um programa na TV falou, é pé, batida e ponta virada. Não, porque a igreja é grande, porque isso e aquilo. Não porque aquele que tem um programa à noite. Não porque aquele que tem um programa de madrugada. Não porque aquele... Eita, é muita coisa. Falou, tá falando. Aí disse assim, ó, eles conseguem pegar aqueles que estavam se afastando do erro e fazer voltar a fazer. Por quê? Porque eles estão prometendo liberdade. Só que eles mesmos são escravos da corrupção. Só que eles mesmos são escravos do pecado que já venceu eles faz tempo. Glória a Deus. Como que uma pessoa que é escravo pode falar de liberdade cristã? Como que o escravo do pecado pode falar de liberdade em Cristo? Trabalha, súbia. Falar um assunto aqui que eu tenho falado muitas vezes. Escândalo. Rapaz, eu fiquei doente com aquele negócio que eu vi. Falando de cães. Cães comendo o próprio vômito e porca lavada voltando para a lama. Um conhecido meu postou ontem no Facebook, teve a coragem de postar uma briga entre dois nomes grandes. Líderes espirituais. Um era o presidente do ministério e o outro era um pastor liderado por ele, também pastor, mas liderado por ele. Eu entrego você ao diabo e tal. Amaldiçoou. Aí o outro foi e deu a resposta, amaldiçoou. Aí vem outro crente, o camarada sem sabedoria, só falando besteira. Tá vendo que a televisão tá ligada nas casas, tá todo mundo vendo, crentes e não crentes. Aí o outro vai lá, que já tá por aqui, aí perde a razão porque entra no jogo. Aí responde à altura. Aí o outro que está em casa, que nem lá não congrega, pega o vídeo e compartilha. Sendo que no Face dele não só tem crente, tem católico, tem macumbeiro, homossexual, liberto, não liberto. E tem aqueles crentes que são ondas levadas pelo vento.
que não tenha casa edificada sobre a rocha. Vê aquilo. Aí eu vou logo ver os comentários. Eu falei, Senhor, eu não vou aguentar. Esse eu tenho que comentar. Aí eu comecei a digitar. Aquele versículo do escândalo: é melhor alguém escandalizar, amarrar um pedaço de ferro no pescoço, se lançar no fundo do mar, porque vai ter, Jeová vai cobrar. Aí está escandalizando o presidente, está escandalizando o ele, está escandalizando você que postou. Eu falei, não vai dar certo não, vou escandalizar também, deixa quieto, apaga esse comentário, não publica nada. Porca lavada que voltou aos pojadores de lama, eu só pensava que eram os desviados antigamente. Não, Pedro está dizendo que não. Cão que vomitou e tá lá. Tem coisa mais nojenta, irmão Diego, do que um cachorro. Eu já veio assim, não vomitei não. Tem coisa, eu também. Tem coisa mais nojenta do que um cachorro vomitar e depois lamber. Quem já viu essa cena? Eu já vi. É nojento, né? É isso que o crente que se limpa e quer voltar a fazer o que já tinha deixado, Deus compara. Dá pra você? Glória. Glória a Deus. Porque a lavada é fácil de eu engolir, porque é por fora. Só que o que é que Deus quer falar na sua palavra? Nada na Bíblia está escrito em vão, meu querido. Ele fala da porca, da lavadinha por fora, vai lá e se suja por fora. Dá-se um jeito, jogou água de novo, limpa de novo. Mas o cachorro que comeu o vômito não foi por dentro. Ou seja, interior e exterior. Repita comigo: interior e exterior. Agora olhe para quem está do seu lado. Eu não sou de estar mandando falar, mas às vezes tem coisa que precisa fixar. Fala assim: Deus quer santidade. Deus quer santidade. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Assim, e eu finalizo agora, aleluia, glória a Deus. Aí ele diz assim: melhor seria se eles nem tivessem conhecido o caminho da justiça. Aleluia, glória. Está entendendo? Melhor seria se eles nem tivessem conhecido o caminho da justiça. Pedro está falando, não é das pessoas que se desviaram agora. Ele está falando daqueles que estão pregando e ouvindo as pregações e deixaram o primeiro amor e se corromperam, endureceram o coração e se obstinaram, e só porque A e B está fazendo também. Pedro está falando dos cachorros que estão comendo vômito, o pecado que tinha deixado antes. Pedro não está entendendo como é que você já deixou o jogo do bicho, mas vai voltar para jogar de novo. Pedro não está entendendo como é que a tua fé era no Senhor. Aleluia, você volta agora para acreditar, para apostar nisso. Não estou entendendo nada, mas é para alguém, tem interesse certo. Rabacana sobre a rebastubicanácia. Não está entendendo, Pedro não está entendendo como é que você deixou a novela. Aí passou um tempo sem ver e volta para aquela porcaria de novo. Pedro não está entendendo como é que tu já tinha parado de chamar palavrão e voltou para chamar palavrão de novo. Pedro não está entendendo como é que antes não se desviava do pecado e agora no São João tu se revelasse. Pedro não entende como é que no carnaval, como é que no Natal, no São João e algumas festas, na Copa do Mundo os crentes se revela, coisa que já tinha deixado. Aí ele diz: era melhor que não tivesse nem conhecido. Era melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, porque conhecendo se desviaram do santo mandamento que lhe foi dado. Deste modo, aí ele vai explicar. Deste modo se tornou aquele verdadeiro provérbio: o cachorro voltou a comer o seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Bate palma para Jesus.